Imediatamente após a publicação do livro, os direitos para produzir a história nos palcos da Broadway foram comprados por Gabriel Kaplan. No entanto, um produtor cinematográfico, Robert Aldrich, viu o potencial do material para as telas e amelhou os direitos para o cinema, bem como os direitos para o teatro de Kaplan. Aldrich optou por seguir a rota do cinema e ele não precisou procurar muito pelo elenco ideal. Joan Crawford, uma superestrela da década de 1930 e até os anos 1950, mas que até então via sua carreira entrar em declínio, ligou pessoalmente para Henry Farrell e Robert Aldrich para pedir que o papel de Blanche Hudson fosse seu. Surpreendentemente, ela também deu uma sugestão para o papel de Jane. "Por que não Bette Davis?", perguntou. Davis e Crawford tinham sido violentos rivais no passado, competindo pelos mesmos papéis e brigando entre si pelo primeiro lugar das bilheterias. Quando Crawford pediu o papel principal de Mildred Pierce em Alma e Suplício, ficou sabendo que Bette Davis era a primeira escolha. Ao recomendar Davis para Farrell, Crawford acrescentou: "Vou acabar com elas nas telas." Davis aproveitou a oportunidade de interpretar Jane, ironicamente ecoando os sentimentos de Crawford para Farrell em relação às palavras "vou acabar com ela nas telas." Esse, meus amigos, foram alguns dos acontecimentos nos bastidores da adaptação de O que Terá Acontecido a Baby Jane, de Henry Farrell. Essa leitura aqui é a minha leitura dessa semana, né? Assim que eu terminei O Iluminado, eu precisava de algum livro mais curtinho. E eu tinha curiosidade de ler esse livro. Eu já assisti o filme há um bom tempo. Eu já vi a resenha da Tati Filtrin sobre esse livro. E aí eu decidi, não, vou dar uma lida aí nessa história para ver como é que é. Muitas vezes o filme difere bastante do livro. A minha surpresa é que o livro e o filme, eles são bem parecidos. Eu acredito que a adaptação do filme ficou muito boa, né? Ficou bem parecida com o que está ali no livro, e principalmente o ódio das duas irmãs, da Jane e da Blanche, vividas por Joan Crawford e Bette Davis, que, como eu citei aí, elas tinham muitas tretas mesmo, e isso meio que, né, a gente pode ver nas telas no filme, né? Parece que o ódio que as irmãs sentiam aqui no livro ganhou vida através dessas duas atrizes que se odiavam horrores. Nesse livro, a gente acompanha duas irmãs, Jane Hudson e Blanche Hudson. A Jane, ela era uma atriz muito famosa quando era pequena, né? Tanto que daí o nome Baby Jane Hudson. Ela era uma criança, assim, que era o centro das atenções, só que na frente das telas, porque quando viravam as costas, ela virava um demônio em pessoa. Ela era teimosa, ela queria tudo do jeito que ela queria. Se não desse algo para ela, ela ficava, né, irritada, né, dava ataques no meio das ruas. Então, ela tem essa personalidade aí. E a Blanche, ela não era muito famosa quando era pequena, mas quando ela cresceu, ela se tornou uma grande atriz do cinema. Quando a gente acompanha a história das duas aqui, elas já são adultas. Blanche, ela sofreu um acidente de carro e ela está paralítica, né? Ela vive seus dias em uma cadeira de rodas, aos cuidados da sua irmã Jane. Só que assim, a relação delas é um pouco complexa e rancorosa demais, né? Principalmente que a gente pode acompanhar aqui no livro, porque a Jane, ela teve a sua infância, né? Ela foi muito famosa e isso passou. Já a Blanche, ela ficou famosa muito tarde e ainda é famosa, mesmo depois dos acidentes. Tanto que, né, sempre tem uma vizinha aqui que ela fala bastante que os filmes da Blanche estão passando na TV o tempo inteiro. E ela queria muito conhecer a Blanche. Ela fala pra Jane, quando eu puder ver a sua irmã, eu quero conhecer ela, sou muito fã dela. Isso vai alimentando o rancor da Jane às alturas. Ela fica muito rancorosa, ela fica muito brava por conta disso, porque ela não é mais reconhecida como uma estrela, apenas a sua irmã. Então isso, né, a deixa irritada e isso a leva a torturar a própria irmã. Já que a irmã é inválida, ela não consegue descer as escadas para comer, nada, ela não sai de casa. Jane tranca essa irmã no quarto, deixa ela lá o tempo inteiro. Blanche, ela depende muito da irmã para tudo. Só que essa irmã, ela não dá comida pra irmã, né, pra Blanche. Ela não dá água, ela não dá banho, ela não deixa ela sair, ela tranca o quarto, ela dá remédio para ela dormir,
ela saca o dinheiro da própria irmã, porque a irmã tinha um dinheiro guardado, né? Por conta aí dos filmes que ela fez, ela tinha bastante dinheiro, então ela fica sacando os cheques da própria irmã. É uma espiral, assim, eu não chamaria esse livro de terror, mas, assim, é um livro bem psicológico, porque você fica angustiado com o que tá acontecendo com as irmãs, né, principalmente com a Blanche, e você não pode fazer nada. E é uma sensação angustiante, porque você vê ela definhando aos poucos ali, ela sofre bastante, ela pensa, ela relembra bastante, principalmente na reta final, onde ela já tá bem debilitada. Ela lembra bastante da infância com a irmã, com o pai. Ela gosta muito da irmã, apesar disso, ela tenta pedir ajuda, tenta suplicar, "Ah, não, pelo amor de Deus, Jane, né, deixa eu sair daqui." Só que sem efeito, né, porque a Jane, ela, além de ser muito rancorosa, ela bebe bastante, então ela fica bem alterada e ela não consegue superar o fato de que a irmã é muito mais famosa do que ela. É uma história bem fatídica, assim, e é meio que não tem o que fazer, sabe? O final, ele é bem pesado, assim, bem triste. Assim, é uma leitura, assim, que eu não dava muito para essa leitura, mas, gente, é um livro muito bom. Eu chamaria de novela, eu não chamaria nem de romance, é uma novela muito boa, né? Nessa edição da Dark Side, que tem alguns outros contos que eu vou deixar para o ano que vem, eu não vou ler tudo agora, porque o meu interesse era Baby Jane. E assim, é uma baita livro. Se vocês nunca leram esse livro, tem e nem assistiram o filme, eu recomendo ler o livro, né, e ver o filme depois, porque é uma história assim que te prende, você fica preso, você não consegue finalizar nada, você precisa terminar aquela história. Os capítulos são bem curtos, bem tranquilos de se ler, dá pra ler uma tarde tranquilo. Eu que demorei, eu comecei ontem, na verdade, né, ontem, domingo, tô gravando esse vídeo na segunda. Assim, é uma historinha muito tranquila de se ler, você não vai sentir que você tá preso, engessado, nem nada. É um livro muito bom, eu deixo a minha recomendação para vocês, essa história, né? E me digam se vocês já leram ou não, mas é uma história muito boa, vai prender vocês do começo ao fim. Existe uma série chamada Field, do Ryan Murphy. Ela era para ser uma série antológica, mas aparentemente só teve uma temporada há muito tempo atrás. Acho que agora sai a outra segunda temporada, não sei, sobre... Eu não lembro o tema, mas a primeira temporada era sobre Bette Davis versus Joan Crawford. As atrizes, a Susan Sarandon e a Jessica Lange, interpretam a Joan e a Bette Davis. E aquela série, ela tem 8 episódios, se eu não me engano. Acho que ela está no Disney Plus. E ela mostra como foi a filmagem do filme, o que terá acontecido a Baby Jane, assim como a vida das duas atrizes na época que eles estavam filmando e antes e um pouco depois. Então, aquela série, ela explica bastante qual que era a rixa entre as duas, como essa rixa veio a ser, porque não foi de um dia para o outro. Na minha concepção, foi bem armado para uma odiar a outra. Tanto que isso fica bem claro no final da série ali, onde elas meio que... Não elas, né? Mas assim, tem um encerramento ali dizendo que elas poderiam ter sido amigas se não fosse tudo que aconteceu. Então, tinha muito isso, né? Dessa rivalidade feminina entre as duas. Elas eram jogadas uma contra a outra, né? Por conta de Oscar, por conta de papéis importantes e tudo mais. Aquela série dá a entender que isso tudo foi plantado aí para as duas, né, se odiarem. É uma série muito boa, né? Nos 8 episódios é triste, muito triste no final, muito triste mesmo, porque duas atrizes, elas não têm finais muito felizes. É uma recomendação, é uma recomendação. Esse, além de ler esse livro, que é maravilhoso, assistam o filme, tá? É um filme maravilhoso também. E assistam essa série do Ryan Murphy. É uma das melhores séries que ele já produziu. É uma série muito boa, então vou deixar minha recomendação aqui para vocês também.